E aí pessoal, tudo bem? Professor Marcelo Gomes do canal Neurônio Exatas, trazendo para vocês hoje 4 questões de matemática que caíram em vestibulares anteriores. Não são questões do Enem, mas são questões elaboradas bem ao estilo do Enem, de forma que eu achei interessante trazer essas questões aqui para a gente discutir juntos. E até mesmo para sair daquela mesmice de ficar resolvendo questão do Enem batida, que já foi resolvida YouTube afora por mais de 100 professores e você já está de saco cheio de ver aquilo. Então, vem comigo, vamos ver coisa nova. No laboratório, é realizada uma experiência com um material volátil cuja velocidade de volatilização é medida pela sua massa em gramas, que decresce em função do tempo t em horas, de acordo com a fórmula. Então está a fórmula aí, em que m é a massa do material e t é o tempo em horas. Assim sendo, o tempo máximo de que os cientistas dispõem para utilizar este material antes que ele se volatilize totalmente é... Basicamente, o que a questão está perguntando é o tempo máximo durante o qual os cientistas podem utilizar esse material antes que ele volatilize, ou seja, antes que ele desapareça completamente. Os cientistas poderão continuar usando o material, obviamente, enquanto o material tiver massa. A partir do momento em que a massa desaparece, desaparece também o material. Logo, a condição sine qua non, imprescindível, para que os cientistas continuem utilizando o material é a massa m maior do que zero. Isso significa dizer, de acordo com o enunciado, que menos 3 elevado a 2t menos 3 elevado a t mais 1 mais 108 maior do que zero. Eu vou reescrever essa inequação de uma forma mais conveniente para mim. Menos 3 elevado a t ao quadrado, que é a mesma coisa que 3 elevado a 2t, menos 3 elevado a t vezes 3, que é a mesma coisa que 3 elevado a t mais 1, mais 108, maior do que zero. Eu vou fazer uma substituição de variáveis aqui. Eu vou fazer y igual a 3 elevado a t. Fazendo isso, eu vou ficar com o seguinte: menos y ao quadrado, menos 3y, mais 108, maior do que zero. Logo, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma inequação do segundo grau. Sendo uma inequação do segundo grau, é imprescindível que eu conheça como se comporta o gráfico da função associada a essa inequação. Gráfico esse que, no caso, é uma parábola. Eu vou traçar aqui a parábola, mas antes de traçar a parábola, eu preciso saber onde essa parábola corta o eixo das abscissas. Portanto, eu vou escrever a equação associada a essa inequação, que vai ficar menos y ao quadrado, menos 3y, mais 108, igual a zero. Jogando Bhaskara aqui, eu vou ficar com o seguinte: y igual menos b, que é 3, mais ou menos b quadrado, que é 9, menos 4ac, o 4ac vai dar menos 4 vezes 108, então aqui vai ficar mais 4 vezes 108, tá? Isso sobre 2a. Como a é menos 1, aqui vai ficar menos 2. Isso vai ser 3, mais ou menos, raiz de 9 mais 4 vezes 108, se você fizer essa conta, isso vai dar raiz de 441 sobre menos 2. Isso vai ser 3, mais ou menos,
raiz de 441, que é 21, sobre menos 2. Daqui eu tiro, portanto, y1 igual a menos 3, igual a 3 menos 21, menos 18, sobre menos 2, 9. E eu vou ter também um y2, que vai ser 3 mais 21, 24, sobre menos 2, menos 12. Só que esse valor de menos 12, ele não vai ter muito significado, porque não existe 3 elevado a t igual a menos 12. Nenhum valor de t real, funcionando como expoente do 3, vai gerar um menos 12 como resultado. Então esse menos 12 não tem para a gente muito significado, mas ele está aí só para a gente dar um formatozinho à parábola, tá? Então, eu já posso fazer a parábola, vou fazer ela aqui. Vou fazer a parábola aqui. Traçar com cuidado aqui o eixo das abscissas. Bom, essa parábola corta o eixo das abscissas no 9 e no menos 12. Mais ou menos aqui. Como o coeficiente do y é negativo, essa parábola está com a concavidade voltada para baixo, tá? Então a parábola está aqui com concavidade voltada para baixo. Vou só esboçar essa parábola, tá? Esboçar, que eu não sou muito bom de escrever nessa mesa digitalizadora, mas está esboçada aqui a parábola, tá ok? Então aqui eu tenho positivo, aqui eu tenho negativo, sendo que essa região negativa para valores de y não me interessam muito, porque o y não pode ser negativo para nenhum valor real de t, tá ok? Então vou considerar só o y igual a 9. Logo, para esse valor de menos y ao quadrado, menos 3y mais 108 ser positivo, eu preciso ter um y menor do que 9. Então a minha condição é y menor do que 9. Significa dizer que 3 elevado a t, que é y, é menor do que 9. Logo, obviamente, t é menor do que 2. Ou seja, eu preciso de um tempo t que vai ser quase 2 horas. Quase. Mas não vai ser 2 horas. Por quê? Se fechar em 2 horas, não tem mais material. Os cientistas não podem mais usar. Mas é um tempo t que será quase 2 horas. Até esse tempo, o pessoal pode usar o material porque vai ter massa. Depois não tem mais massa, tá legal? Logo, a minha resposta será superior a 90 minutos, porque são quase 2 horas, e inferior a 120 minutos, porque não fecha 2 horas, senão o material desaparece. Portanto, a resposta correta é a letra E. E a gente arrebentou com essa questão aí. Vamos para a próxima. Vamos então à segunda questão. As curvas de logística são utilizadas na definição de modelos de crescimento populacional quando fatores ambientais impõem restrições ao tamanho possível da população, na propagação de epidemias e boatos em comunidades. Por exemplo, estima-se que decorridas T semanas, a partir da constatação da existência de uma gripe, o número N de pessoas contaminadas em milhares é aproximadamente N igual a 20 sobre 1 mais 19 vezes 10 elevado a menos 0,5 T. De acordo com essa estimativa, pode-se afirmar que... Então ele me dá aí uma fórmula que estima a quantidade de pessoas atingidas por uma determinada gripe. E esse número N de pessoas atingidas está sendo fornecido em milhares. Logo, me é conveniente criar um parâmetro que me dê diretamente a quantidade de pessoas atingidas, e não os milhares de pessoas. Logo, eu vou criar aqui
uma variável n minúsculo, que vai ser n, que é a quantidade de milhares de pessoas, vezes 1000. E isso vai me dar exatamente a quantidade de pessoas atingidas. E aí, ele coloca 5 opções, das quais eu tenho que marcar a única correta. Pelo jeitão das opções, eu vou ter que testar uma por uma. Então, vamos lá. Começando pela letra A. A letra A diz o seguinte: menos de 500 pessoas haviam contraído a doença quando foi constatada a existência da gripe. Quando foi constatada a existência da gripe, é o instante t igual a 0. Portanto, vamos utilizar t igual a 0 na fórmula do n. n igual a 20 sobre 1 mais 19 vezes 10 elevado a menos 0,5 vezes 0. Isso é igual a 20 sobre 1 mais 19. Ali vai ficar 10 elevado a 0, que é igual a 1. Então, vai ficar 20 sobre 1 mais 19. Isso vai ser 20 sobre 20, que é igual a 1. Então, tem 1 milhar de pessoas, tá? Significa que a quantidade de pessoas, n, vai ser 1000. O que o enunciado falou ali? O que a opção falou na letra A? Menos de 500 pessoas haviam contraído a doença. Na verdade, a gente está vendo aqui que 1000 pessoas haviam contraído a doença, e como 1000 é maior que 500, a letra A está errada. Então, vou colocar aqui um F de falso, tá? Ela é falsa. Ela não é a correta. Letra B. Está falando ali. Menos de 6.000 pessoas haviam contraído a doença decorridas 2 semanas da constatação da existência da gripe. Então, vamos utilizar o t igual a 2 na fórmula do n e ver o que acontece. n igual a 20 sobre 1 mais 19 vezes 10 elevado. Vamos ver. Menos 0,5 vezes 2 dá menos 1. 10 elevado a menos 1. Tá? 19 vezes 10 elevado a menos 1 é 1,9. Portanto, eu vou ter 20 sobre 1 mais 1,9, que é igual a 20 sobre 2,9. Tá? Ora, 20 sobre 2,9 é maior do que 6. Por quê? Você sabe que 18 dividido por 3 é igual a 6. Ora, se 20 é maior que 18 e 2,9 é menor do que 3, significa que 20 sobre 2,9 é maior do que 6. Portanto, o n vai ser maior do que 6.000. E o que o enunciado falou? Que menos de 6.000 pessoas haviam contraído a doença. Mentira, na verdade, foram mais de 6.000 pessoas. Logo, essa opção está errada. Letra B, falsa. Vamos olhar aqui com carinho agora a letra C. São necessárias mais de 4.000 semanas... Desculpa, 4.000 é muito, né? 4.000 semanas, que isso? São necessárias mais de 4 semanas para que 18.000 pessoas sejam infectadas. Bom, vamos trabalhar com t igual a 4 semanas e ver se esse número vai dar maior ou menor que 18.000. Vamos lá. N igual a 20 sobre, vamos lá, 1 mais 19 vezes 10 elevado a quanto? Bom, fazendo t igual a 4, menos 0,5t vai dar menos 0,5 vezes 4, que é igual a menos 2. Então, vai dar 10 elevado a menos 2.
Eu vou ficar, portanto, com 20 sobre 1 mais 0,19, que é igual a 20 sobre 1,19. Se você divide 20 por 1,19, você vai ter aproximadamente 16,8. Portanto, N, quantidade de pessoas atingidas nesse caso, vai ficar 16,8 vezes 1.000, vai ficar aproximadamente 16.800. Ora, em 4 semanas foram atingidas aproximadamente 16.800 pessoas. Significa que, para o número chegar a 18.000 pessoas atingidas, eu tenho que esperar mais de 4 semanas. Portanto, são necessárias mais de 4 semanas para que 18.000 pessoas sejam infectadas. Logo, a opção C está correta, ela é verdadeira, tá? Eu já poderia parar a questão por aqui, mas como a gente está estudando, eu vou prosseguir para a letra D. Então, a letra D está me dizendo o seguinte: o número de pessoas infectadas atingirá 20.000. Bom, está dizendo o seguinte, que é possível que 20.000 pessoas sejam atingidas. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o tempo t tender a infinito e vamos ver se é possível atingir 20.000. Vamos testar o sistema. Vamos lá. Letra D. Eu vou fazer t tendendo a infinito. Por que tendendo? Porque, na verdade, o infinito ele é inalcançável, tá? Então, na verdade, as coisas tendem a infinito. Elas nunca são infinito porque não dá para alcançar o infinito. Então, quando o t for muito grande, matematicamente a gente simboliza dessa forma, tendendo a infinito, tá? A linguagem matemática correta para isso é essa daqui. Então, vamos jogar o t tendendo a infinito na fórmula. Eu vou ficar com n igual a 20 sobre 1 mais 19 vezes 10 elevado a alguma coisa menos infinito, né? Ora, mas se eu elevar 10 a uma coisa que tende a menos infinito, isso vai ser quase zero. 10 elevado a menos a algo que tende a menos infinito, né? Isso vai ser quase zero. Então, eu vou colocar aqui uma aberração matemática, vou botar menos infinito, tá? Mas isso aqui é zero, tá ok? Portanto, vai ficar 20 sobre 1, que é igual a 20. E aí, aquele candidato mais desatento diria que é verdadeiro, realmente, chega a 20.000 porque a conta deu 20. Mas eu vou repetir, não dá para você alcançar infinito. Como não dá para você alcançar infinito, esse denominador aqui, ele vai ser sempre maior do que 1. Como esse denominador vai ser sempre maior do que 1, o n nunca vai chegar a 20. Certo? Repetindo, não dá para alcançar o infinito. Significa que o 10 elevado a menos t nunca vai ser zero. Como esse 10 elevado a menos t nunca vai ser zero, esse denominador ele vai sempre ser maior do que 1. Significa dizer que essa conta vai dar sempre menor do que 20, nunca vai chegar a 20. Logo, 20.000 pessoas, essa marca, nunca será atingida. Essa opção D, portanto, ela é falsa, tá? Não dá para atingir 20.000, até porque não dá para o t chegar a infinito, tá bom? E aí tem a letra E, que está dizendo que os dados fornecidos são insuficientes para se tirar qualquer conclusão. Na verdade, como a gente viu, são mais que suficientes, tanto que verificamos que a resposta correta é a letra C. São necessárias mais de 4 semanas para que 18.000 pessoas sejam infectadas. Então, resolvida essa questão, vamos para a próxima. Terceira questão. Vem comigo.
certa substância radioativa de massa M0, no instante t igual a zero, tende a se transformar em outra substância não radioativa. Para cada instante t maior ou igual a zero, dado em segundos, a massa da substância radioativa restante obedece à lei m de t igual a m0 vezes 3 elevado a menos 2t. Nessas condições, o tempo necessário, em segundos, para que a massa da substância radioativa seja reduzida a 1/3 da massa inicial é. Basicamente, ele quer o tempo necessário para que a massa inicial M0 seja reduzida a 1/3 do seu valor. Portanto, eu tenho uma massa M0 que será transformada numa massa M0 sobre 3. Isso, massa inicial, e isso, massa final. Portanto, vamos jogar essas coisas na fórmula. A fórmula, portanto, vai ficar m de t, o m final, m0 sobre 3, igual a m0 vezes 3 elevado a menos 2t. Eu vou cortar esse m0 com esse m0, vou ficar, portanto, com 3 elevado a menos 1 igual a 3 elevado a menos 2t. Significa que menos 2t igual a menos 1, 2t igual a 1, logo t igual a 1/2 de segundo, que é igual a 0,5 segundos, o que corresponde exatamente à letra E. Portanto, será necessário meio segundo para que a massa inicial se reduza a 1/3. Essa foi muito fácil, né? Então vamos para a próxima. Vem comigo, quarta questão. Cientistas de um certo país, preocupados com as possibilidades cada vez mais ameaçadoras de uma guerra biológica, pesquisam uma determinada bactéria que cresce segundo a expressão que está mostrada aí, onde t representa o tempo em horas. Para se obter uma população de 3.125 bactérias, será necessário um tempo em horas com valor absoluto no intervalo, e aí ele dá 5 intervalos para você marcar a resposta certa. Só acrescentando que esse P de T é P de população, logo a população de bactérias é dada por essa fórmula em que T representa o tempo em horas de vida daquela colônia de bactérias. Ele está perguntando o seguinte: quanto tempo é necessário para que eu tenha uma população P de 3.125 bactérias? Portanto, a equação, a expressão matemática que eu vou ter que montar para resolver o problema é essa daqui. 3.125 bactérias, que é a população, igual, aí vai na fórmula lá, 256 sobre 125 vezes 5 meios elevado a t mais 1. E é necessário que a gente decomponha aqui algumas coisas em fatores primos. Se você decompor 3.125 em fatores primos, você vai ver que 3.125 equivale a 5 elevado a 5. Se você decompor 256 em fatores primos, você vai ver que 256 é 2 elevado à oitava potência. E se você decompor 125 em fatores primos, você vai descobrir que 125 é 5 elevado ao cubo. Portanto, vamos escrever aqui, 5 elevado ao cubo. Vezes 5 meios elevado a t mais 1. Agora, quanto vale
Quem é 5 meios elevado a t mais 1? Vamos descobrir agora. 5 meios elevado a t mais 1 é igual, vamos lá, 5 elevado ao cubo vezes 5 elevado a 5 dá 5 elevado a 8. Vamos escrever aqui. 5 elevado a 8. E esse 2 elevado a 8, ele vem para cá dividindo. Então, sobre 2 elevado a 8. Isso vai ser igual a 5 meios elevado a 8. Ora, se 5 meios elevado a t mais 1 é igual a 5 meios elevado a 8, significa que t mais 1 igual a 8. Logo, t igual a 7. E o 7 está contido no intervalo 6 a 8, letra D. Mais uma questão envolvendo expoentes que a gente resolveu. Então é isso aí, pessoal. Espero que essas 4 questões tenham ajudado vocês, tenham tirado alguma dúvida que vocês eventualmente tivessem com relação ao assunto abordado. E a gente se vê no próximo vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para que você receba notificações de novos vídeos postados aqui no canal. Então, um abraço, até a próxima.